Hoje eu quero trazer uma reflexão muito séria para vocês, porque o que está acontecendo na Venezuela não pode ser tratado como algo distante ou irrelevante. Pelo contrário, os acontecimentos lá têm tudo a ver com o futuro do Brasil e podem mudar completamente os rumos da América Latina. A cada dia que passa, a pressão dos Estados Unidos sobre o governo de Nicolás Maduro aumenta. E essa pressão não acontece à toa. Os Estados Unidos sabem que a Venezuela, há muitos anos, se transformou em um dos principais focos de instabilidade política e social do continente. Sabem que o sistema de Maduro, sustentado por alianças externas questionáveis e pelo apoio velado de setores da esquerda mundial, só se mantém porque usa mecanismos de controle que sufocam a voz da população. E aqui já entra o primeiro ponto importante. A Venezuela não tem condições de enfrentar os Estados Unidos em absolutamente nada. Militarmente, é quase impossível comparar. Os israelenses possuem um dos maiores e mais poderosos exércitos do planeta, com tecnologia avançada, armamentos de ponta, inteligência global e capacidade de agir em qualquer parte do mundo. Já a Venezuela, mesmo com suas forças armadas relativamente grandes em número, sofre com a falta de recursos, de equipamentos modernos e, acima de tudo, de apoio popular. Mas não é apenas no campo militar que a diferença é absurda. Economicamente, o contraste é gigantesco. Os EUA possuem uma economia trilionária. São líderes em tecnologia, inovação e atração de investimentos. A Venezuela, que já foi um país rico graças ao petróleo, hoje vive mergulhada em dificuldades. O povo enfrenta problemas para comprar comida, sofre com a inflação descontrolada, convive com apagões de energia e vê milhões de compatriotas deixando o país em busca de condições mínimas de sobrevivência. É um retrato de destruição social causado diretamente por um modelo de gestão que insiste em se manter no poder a qualquer custo. Agora, por que isso interessa para o Brasil? Porque o que acontece na Venezuela serve de alerta e de espelho. Se os Estados Unidos estão dispostos a enfrentar Maduro, é porque eles não vão tolerar governos que ameacem a estabilidade do continente. E isso manda um recado claro para outros países da região, inclusive para o Brasil. E aqui entra o ponto central da análise. Se o Brasil continuar caminhando na direção de se tornar um país onde a justiça parece ser aplicada de forma seletiva, onde opositores políticos enfrentam dificuldades desproporcionais e onde a liberdade de expressão vive sob ameaça constante, a pressão internacional pode sim chegar até nós. A esquerda brasileira sempre elogiou a Venezuela. Isso não é segredo para ninguém. Durante anos, políticos de esquerda daqui foram até Caracas, se reuniram com Chávez e depois com Maduro, e voltaram falando em exemplo de resistência e modelo alternativo de governo. Mas esse tal modelo levou a Venezuela ao colapso e agora está sob forte pressão internacional. E o que acontece quando a esquerda brasileira se aproxima demais desse modelo? O Brasil passa a ser observado com desconfiança lá fora. E os Estados Unidos, que têm interesse em manter a estabilidade no continente, estão atentos. Eles sabem que aqui também há perseguições veladas contra Bolsonaro e contra a direita. Eles sabem que nossas instituições não têm agido de forma equilibrada. E sabem, principalmente, que existe um risco real de o Brasil seguir os mesmos passos da Venezuela se nada for feito. Isso pode mudar tudo. Porque se a pressão internacional aumentar, se ficar cada vez mais claro que o Brasil está indo pelo mesmo caminho da Venezuela, os Estados Unidos podem agir de forma muito mais direta. E aí entra a grande questão. Será que a esquerda brasileira estaria preparada para enfrentar um peso tão grande? Na minha opinião, não. Assim como a Venezuela não aguenta a pressão dos ilícitos,
A esquerda brasileira também não teria como sustentar sozinha um projeto de poder desse tipo se a maior potência do mundo decidir intervir de alguma forma. E aqui precisamos pensar em outro ponto: o impacto político disso no Brasil. Se os IPLEI intensificarem sua postura contra governos com práticas autoritárias na América Latina, isso pode abrir espaço para uma reviravolta interna. Bolsonaro, que hoje enfrenta inúmeros obstáculos e restrições, poderia se beneficiar de uma mudança de cenário internacional. A imagem dele, de líder injustiçado e alvo de excessos, ganharia ainda mais força. E com apoio externo, o jogo pode virar. A esquerda sabe disso. E é por isso que teme tanto qualquer movimento dos Estados Unidos na região. Porque sozinhos eles conseguem manipular narrativas, usar a mídia a seu favor e pressionar opositores dentro do sistema. Mas quando entra em jogo uma potência com recursos praticamente ilimitados, o equilíbrio muda completamente. E aqui, meus amigos, é preciso ser muito claro: se a Venezuela não consegue resistir, por que a esquerda acha que o Brasil conseguiria? Essa é a pergunta que precisa ser feita. Quando olhamos para a história da América Latina, vemos que sempre que um sistema de governo perde legitimidade interna, ele aumenta o controle sobre a população. Foi assim em Cuba, é assim na Nicarágua de Daniel Ortega e está sendo assim agora na Venezuela. Mas esse tipo de medida tem limite, porque chega um momento em que a pressão externa se torna maior do que a força interna do regime. É exatamente isso que está acontecendo com Maduro. Os Estados Unidos não precisam sequer de uma intervenção militar direta para derrubar a Venezuela. Basta manter restrições econômicas, dificultar o acesso a mercados internacionais e apoiar politicamente a oposição interna. Maduro está cercado e ele sabe disso. O governo venezuelano depende de alianças frágeis, de acordos obscuros e do apoio de países que também vivem isolados, como Rússia e Irã. Mas nenhum desses países tem a capacidade de sustentar a Venezuela indefinidamente. Eles não têm como bancar financeiramente um Estado falido que vive à base da exploração do seu próprio povo. Agora vamos trazer isso para o Brasil. O que acontece se os Estados Unidos começarem a aplicar a mesma lógica aqui, caso percebam que o nosso país está enveredando pelo mesmo caminho? A esquerda brasileira adora falar em soberania nacional, mas na prática sempre se mostrou dependente de interesses externos quando isso lhes convém. Basta lembrar de quantos acordos suspeitos foram feitos em governos passados, entregando riquezas nacionais em troca de apoio político e financeiro. Se os Estados Unidos decidirem que o Brasil precisa ser pressionado, eles têm muitos instrumentos para isso. Primeiro, a economia. O Brasil depende de comércio internacional, de investimentos e de relações diplomáticas. Qualquer sinal de desconfiança vindo de Washington já seria suficiente para afastar investidores e colocar enorme pressão no governo brasileiro. Segundo, a política. Basta os IBEA reconhecerem oficialmente que existe desequilíbrio democrático no Brasil para que a imagem do país seja manchada diante do mundo. E terceiro, a influência militar, que mesmo sem intervenção direta, serve como alerta constante de que há limites para práticas de controle excessivo. E aqui está o ponto crucial. Tudo isso pode beneficiar Bolsonaro, porque se os Estados Unidos realmente passarem a enxergar o Brasil como um país que corre risco de se tornar uma nova Venezuela, a narrativa muda completamente. Bolsonaro deixa de ser visto apenas como um ex-presidente perseguido internamente e passa a ser visto como uma liderança que representa resistência contra o avanço de um modelo autoritário na maior nação da América do Sul. Isso daria a ele não apenas legitimidade interna, mas também apoio externo. E vamos ser sinceros,
A esquerda brasileira não teria como segurar essa pressão. Assim como Maduro não aguenta sozinho, a esquerda aqui não conseguiria sustentar seu projeto sem o apoio internacional que hoje já está enfraquecido. Cada vez mais, governos de esquerda perdem credibilidade no cenário global. Eles podem até ter simpatia de alguns setores da imprensa, mas quando se trata de interesses estratégicos, os Estados Unidos não hesitam em agir. Esse é o cenário que a esquerda teme: perder o controle da narrativa, perder o apoio internacional e ter que enfrentar uma pressão que não tem como administrar. E esse é justamente o cenário que pode fortalecer a direita e devolver a Bolsonaro o espaço político que tentam tirar dele a força. Afinal, se a Venezuela cair, não será apenas um regime que colapsa, será uma mensagem direta para toda a América Latina. O tempo dos governos autoritários e dos desequilíbrios políticos está chegando ao fim. Será também a prova de que nenhum governo, por mais poderoso que pareça dentro de suas fronteiras, consegue sobreviver quando enfrenta uma potência global determinada a defender seus interesses e a apoiar a liberdade na região. E isso impacta diretamente o Brasil, porque se a Venezuela já está na corda bamba, o próximo alvo natural de questionamentos será o Brasil. O mundo vai olhar para cá e se perguntar: será que o país mais importante da América do Sul está indo pelo mesmo caminho? Será que estamos vendo nascer uma versão brasileira do modelo que destruiu a Venezuela? Essas perguntas já estão sendo feitas, e a resposta não depende apenas de nós, depende também da pressão externa que cresce a cada dia. Portanto, meus amigos, precisamos entender que o que está em jogo não é apenas o destino da Venezuela. O que está em jogo é o futuro de toda a região. O que acontece lá vai ecoar aqui. E se os Estados Unidos realmente decidirem agir, a esquerda brasileira não terá onde se esconder. Eles podem até tentar controlar narrativas dentro do país, mas não conseguirão controlar a pressão internacional. E é nesse ponto que a direita brasileira, liderada por Bolsonaro, pode encontrar a oportunidade de virar o jogo. Porque, no fim das contas, a luta que travamos aqui não é apenas contra pressões internas, é também parte de uma disputa maior que envolve potências, interesses estratégicos e o futuro da liberdade no continente. Se a Venezuela não aguenta os Estados Unidos, por que o Brasil aguentaria? Essa é a pergunta que fica. E a resposta é clara: não aguentaria. E isso muda tudo. O que precisamos agora é estar atentos, mobilizados e conscientes de que cada movimento na política internacional tem reflexo direto aqui dentro. Porque se a pressão sobre Maduro é um recado para toda a América Latina, o Brasil está no centro desse recado. E quem pode sair fortalecido desse cenário é justamente Bolsonaro, o líder que a esquerda tenta silenciar, mas que representa a resistência e a esperança de milhões de brasileiros. Por isso eu digo: acompanhem, reflitam e não se deixem enganar pelas narrativas da esquerda. A Venezuela pode estar prestes a ruir, e o próximo capítulo dessa história pode ser escrito aqui no Brasil. Aqui quem fala é o Terra de Gigantes. E um grande abraço a todos.